A paz seja com todos, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ficamos felizes e agradecidos a Deus por nos encontrarmos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por todos vocês que estudam conosco e que compartilham com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Agradecemos também a vocês que clicam no dedinho de joinha lá no YouTube, porque ajuda o YouTube disponibilizar para outras pessoas também ouvirem o conteúdo. Queremos agradecer a todos que nos escrevem, dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Elizabeth Carvalho, é de Pimenta Bueno, em Rondônia. Jacira Lage é do Rio de Janeiro. Iracema Silva é de Inhambupe, na Bahia. Marliane Inácio é de Manaus, em Amazonas. Ela está agradecida porque completou também mais um ano de vida. Que Deus abençoe Marliane Inácio. Sidival e Eliana, de Guaxupé, em Minas Gerais. Donizete e Tuca, de Mococa, São Paulo, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por mais uma vez podermos estar em Tua presença e também estarmos junto com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes Marliane Inácio, que completou mais um ano de vida, e também todos os demais aniversariantes de hoje. E ainda pedimos que estejas com todos aqueles que estudam conosco a Tua Palavra e que passam por momentos difíceis, por situações que às vezes pensam que não existe mais solução, mas Tu tens a solução. Nós confiamos em Ti, dê vitórias a cada um. E ainda pedimos por aqueles que nos escrevem, pedindo que oremos em Seu favor. Faça a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Iremos continuar o estudo que estamos fazendo esta semana e nós nos lembramos que Jesus, após Ele ter vencido no seu ministério aqui, que veio realizar, Ele não pecou, Ele pôde morrer em lugar do ser humano. Jesus voltou para o céu e Jesus foi dado a Ele todo o poder e autoridade. Jesus foi exaltado sobre todos e é o único que deve ser adorado. E é sobre este poder de Jesus exaltado que nós estamos estudando esta semana. E falamos aqui ontem a respeito do apóstolo Paulo, ele que realizou seu ministério entre os gentios especificamente. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Ele implantou igrejas por onde quer que ele passava, deixava ali pessoas responsáveis cuidando do rebanho, e lembrando também que as igrejas naquela ocasião eram nas casas, não havia templo cristão ainda. E Paulo então, depois que ele saía e ia para outro local, ele continuava lembrando desses irmãos em suas orações e também escrevendo. Por isso que existem todas essas cartas do apóstolo Paulo que nós conhecemos aqui no Novo Testamento, animando e fortalecendo os irmãos que haviam agora aceitado o Evangelho e viveram uma nova vida com Cristo. E ele então, no estudo que fizemos ontem, falamos que Paulo, ele orava a Deus, dando graças por todos aqueles irmãos. Ele recebia notícias, de como eles estavam perseverando na fé, apesar das lutas e problemas. É claro que tinha alguns que gostariam e pensavam em desanimar, como hoje também existem muitas pessoas que, depois que aceitam a Jesus, começam a enfrentar problemas na vida espiritual e enfrentam dificuldades, e então pensam também em desistir e abandonar a fé. E então Paulo escreveu essa carta animando esses irmãos para que não desanimassem e lembrando a eles que Paulo estava orando por eles. Ele diz aqui em Efésios capítulo 1, versos 16 e 17, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então é o que nós precisamos também hoje, espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Paulo, ele aqui na
carta aos Efésios, no capítulo 1 especificamente, ele vem dizendo aos irmãos de Éfeso que ele estava sempre colocando-os na presença de Deus, diante do trono de Deus, pedindo orientação, pedindo discernimento e também pedindo forças para prosseguirem na vida cristã. E Paulo, aqui em Efésios capítulo 1, versos 13 e 14, ele vem dizendo: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Paulo, ele fala que eles haviam ouvido as boas novas da salvação e creram em Jesus, e então, quando eles creram em Jesus, foi colocado sobre eles o selo do Espírito Santo. É o que nós também cremos, que quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, quando nós passamos pelas águas, somos batizados, nós também somos batizados no Espírito Santo. E porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, Paulo, ele pedia então também em suas orações para que esse Espírito Santo que havia selado esses crentes desse discernimento espiritual, numa compreensão clara e aprofundada do Senhor Jesus. Eu vou ler com vocês Efésios capítulo 1, versos 17 a 19. Paulo, ele escreveu: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. As pessoas que aceitam a Jesus em suas vidas, elas foram convencidas pelo Espírito Santo, então aceitaram a Jesus, recebem o selo do Espírito Santo. Só que nós precisamos continuar pedindo a este mesmo Espírito Santo que nos dê o pleno entendimento da palavra de Deus. E é o discernimento espiritual que nós precisamos. Então muitas pessoas recebem de alguém que é cristão o ensinamento da palavra de Deus e creem no poder de Deus, na palavra de Deus, aceitam a Jesus em suas vidas, mas depois param por aí, não continuam crescendo espiritualmente. Então o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia é ter esse discernimento espiritual de compreender tudo aquilo que Deus requer de cada um de nós. Agora, então muitas pessoas, quando começam a conhecer mais detalhes da palavra de Deus e o que Deus requer de cada um de nós, muitas pessoas pensam assim: não, mas eu já fui salvo em Jesus, estou salvo e não precisa. Jesus já me salvou. Mas, irmãos, como nós estudamos no estudo da série passada, nós precisamos reconhecer que quando nós somos salvos em Jesus, nós somos salvos para obedecer, para fazer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus está expressa aqui em sua palavra. Então nós não podemos parar por aí, aceitou a Jesus e acabou, está tudo bem. Não, temos que continuar conhecendo novas verdades na palavra de Deus. Porque Paulo, aqui em Efésios, no capítulo 1, no verso 18, ele ora para que os crentes soubessem qual era a esperança da vocação deles. Efésios 1,18, oro para que seu coração seja iluminado a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu a seu povo. Então nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo para entender a esperança de vocação que Cristo nos chamou para sermos seus discípulos. E então, Paulo, ele ora para que os crentes estivessem atentos às ações de Deus
e que Deus já havia tomado para a salvação deles. Aqui em Efésios, no capítulo 1 e no verso 3, ele diz: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo e em todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Então nós precisamos estar atentos a essas ações que Deus já tomou para a salvação de cada um de nós. Deus, ele tem nos abençoado em Cristo com bênçãos espirituais. E muitas das vezes nós pensamos que as bênçãos que Deus nos concede são só bênçãos materiais. Se nós vamos conseguindo realizar os nossos planos, vamos conseguindo adquirir coisas, então posses materiais, então nós pensamos que estamos então sendo abençoados por Deus. Mas não, o mais importante para nós é o quê? São as bênçãos espirituais. E então, Paulo, ele orou para que os crentes lá em Éfeso tivessem uma percepção sobre a riqueza da glória da sua herança nos santos. Isso tudo envolve a nós cristãos de hoje também. Termos percepção da riqueza da glória da sua herança dos santos. Paulo, ele estava relembrando a noção do Antigo Testamento dos crentes como herança de Deus. E naquela ocasião só existia os livros do Antigo Testamento, não havia ainda o Novo Testamento. E então eles conheciam através do Antigo Testamento, especialmente lá em Deuteronômio, capítulo 9, capítulo 32 e Zacarias 2, está ali que este povo que Deus chamou era uma herança de Deus, uma propriedade particular, é um povo santo escolhido por Deus. Então nós somos uma propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos ao nosso Deus, nós somos a herança que Cristo nos comprou quando ele pagou o preço do pecado, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Então Paulo, ele estava desejando que os crentes lá em Éfeso soubessem que eles não só possuíam uma herança de Deus, mas que eles próprios eram a herança. É o troféu que Jesus então vai erguer, né? Quando ele voltar agora na sua segunda vinda para buscar a sua igreja, ele vai nos apresentar diante de Deus como a herança que ele conseguiu através da vida que ele aqui viveu, do sacrifício que ele sofreu e também nos resgatando do pecado. Então o apóstolo Paulo, ele está orando aqui em Efésios no capítulo 1 para que os crentes lá em Éfeso, eles soubessem que eles só possuíam uma herança de Deus e que eles conhecessem a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos. Efésios capítulo 1, verso 19. Paulo está fazendo com que os cristãos de Éfeso entendessem que eles não deveriam voltar à velha vida passada que eles viviam antes de aceitar Jesus. E nós também temos que ter isso em mente. Nós deveremos prosseguir caminhando rumo ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, não desanimando, não desistindo, não pensando em voltar atrás à velha vida que nós vivíamos antes de conhecer e aceitar Jesus em nossa vida. Sabemos que todos nós enfrentamos lutas e problemas a partir do momento em que nós tomamos essa decisão em nossa vida. As provações, elas são grandes, mas Jesus suportou muito mais provações do que as que nós passamos, e Paulo também, que escreveu essa carta aos Efésios, passou por maiores provações do que todos nós, mas ele perseverou até o fim, e com certeza, como ele disse, né, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, que nós possamos também combater esse bom combate e completar a carreira até que Jesus venha nos buscar. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo dessa semana. Mas lembremos-nos das palavras de Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Que Deus nos abençoe.